Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Neste dia, mais um dia, para a glória de Deus, já estamos no capítulo 9, são 9 dias já, essa jornada. No capítulo 3, nós falamos do exemplo da carta viva que Paulo disse ao povo de Coríntios que nós somos, lembram-se? E ele fala, né, do bom exemplo que o povo do Coríntios dava em relação à generosidade, à disponibilidade que eles se propuseram em praticar a doação para o povo da Macedônia, para outros povos, onde Paulo estava viajando e passando, e de como essa notícia tinha alegrado e contagiado tanto os macedônios que eram mais pobres do que eles, com menos condições financeiras, uma cultura, né, um povo economicamente menos desenvolvido, mas mesmo assim eles foram contagiados pelo exemplo do povo de Coríntios. E o versículo 1 e 2 fala isso. Paulo fala ao Coríntios assim: se eu escrevesse mais a respeito dessa oferta para os cristãos pobres, começaria a me repetir. Sei que vocês estão apostos e prontos para o que der e vier. Tenho dado boas referências de vocês por toda a província da Macedônia, dizendo a eles: a província de Acaia está pronta para essa tarefa desde o ano passado, e o entusiasmo de vocês contagiou muita gente. Que bacana quando o nosso exemplo serve de motivação, né? De entusiasmo para outras pessoas, e também quando pessoas boas nós conseguimos seguir o exemplo delas. E outro fator interessante aqui nesse capítulo é a forma como Paulo instrui a doação. Ele diz que toda doação deve ser planejada, organizada, porque não é vontade de Deus que contribuamos ou prometamos contribuir uma quantia maior do que os nossos próprios recursos ou habilidades, esperando que Deus pagará de volta a quantia, como se a gente estivesse transferindo uma dívida caso a gente fique endividado para Deus. E isso é testar Deus. Deus não aprova isso. Em 1 Coríntios, capítulo 16, Paulo fala para o povo de Coríntio que eles devem dar na medida que Deus capacita. Da mesma forma, nós, então, devemos dar e contribuir na medida da nossa capacidade. Agora, uma pergunta. Como eu sou da área de finanças, eu lido com isso diariamente. Se não está sobrando, será que você não está desperdiçando com consumo fútil e inútil ou exagerando para si mesmo os recursos que Deus te dá? Você já parou para ver se tudo que você tem na sua casa, todos os seus bens materiais, todos os objetos que te pertencem, ou toda a vida, o estilo de vida que você leva, será que não está sendo um estilo de vida tão egoísta que está sobrando, que você tem aí na sua casa itens, objetos inúteis que você não usa, que é futilidade ou numa quantidade extremamente demasiada, que você não consegue nem usar? Porque se isso está acontecendo, se não está sobrando em outro lugar, talvez é porque você está fazendo o mau uso dos seus recursos financeiros. E o versículo 5, então, Paulo fala dessa questão de planejar, de se organizar, para não se comprometer, e principalmente não comprometer Deus, né, nesse ato de doação. Por isso, para ter certeza de que não haverá nenhum erro, recrutei esses irmãos para que antes da minha chegada preparassem vocês e a oferta prometida. Tirem todo o tempo que precisarem para que tudo seja feito de modo apropriado. Não quero nada forçado, nem correrias de última hora. Quantas vezes, às vezes, a gente promete, e quando a gente promete, a gente tem que cumprir, certo? Pelo menos essa é a direção, isso é o que se espera de pessoas que têm valores, que têm princípios e que têm palavras. Então, Paulo, ele encaminhou as pessoas, Tito foi lá antes, antecipadamente, para
planejar, para organizar essa oferta que os coríntios tinham prometido ao povo da Macedônia. Em terceiro lugar, Deus ama quem alegra, quem doa com alegria, né? Quem se alegra com a doação, porque o que é dado não é perdido, é disseminado. E aí Deus usa aqui Paulo, na verdade, ele usa um exemplo de um agricultor, né? Da agricultura, da semente. Ele, no versículo 6, ele fala assim: lembre-se, porém, disso, se vocês derem pouco, receberão pouco. O lavrador agricultor que planta só algumas sementes terá uma colheita pequena, mas se plantar muito, colherá muito. E o versículo 12 diz assim: assim duas coisas boas acontecem como resultado da oferta de vocês. Os necessitados do povo de Deus são ajudados e eles transbordarão de gratidão a Deus. A glória sempre será só de Deus, porque só Ele pode colocar a bondade no nosso coração e nos dar os recursos que nós precisamos e para viver e também para doar para as outras pessoas. Então, quanto você tem semeado? Ou você tem semeado pouco? Ontem eu estou terminando de ler um livro que fala O Agir Invisível de Deus, do pastor Luciano Subirá. E ontem falou exatamente isso, de como às vezes a nossa vida está travada em alguma área, e quando se trata dessa área material, da área financeira, é porque nós não estamos sabendo administrar os nossos recursos. E aí Deus, para nos chacoalhar e para fazer a gente entender que o recurso que Ele nos dá não é só para nós, para o nosso conforto, é sim para suprir as nossas necessidades e alguns desejos, mas ele deve ser utilizado também para o bem-estar das pessoas que estão próximas a nós e ao nosso redor. E muitas vezes Deus retém algumas áreas da nossa vida e às vezes muitas pessoas estão com a vida financeira retida porque ainda não entenderam isso, não entenderam que o seu recurso que você tem não é só para você, é para você sim, para você suprir as suas necessidades, para você ter uma vida boa e tranquila, mas também aquilo que sobrar, aquilo que você não utilizar, porque Deus sempre dá numa medida maior daquilo que precisamos, é para você compartilhar com outras pessoas. Se não está sobrando, eu volto a falar, faça uma análise da sua vida, daquilo que você consome, daquilo que você utiliza, daquilo que você come, que você gasta, o estilo de vida que você tem. Será que não é uma vida que você está só desperdiçando, ao invés de estar disseminando, né? E multiplicando, se você semear na vida de outra pessoa, de alguém que necessita? Bom, que a graça de Deus fique no seu coração, que você seja amplamente entusiasmado a semear na vida de alguém, a ofertar, a começar a exercer e a praticar essa lei de Deus, esse mandamento, esse conselho de Deus, que é plantar para colher, plantar boas sementes para colher bons frutos na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua geração, na vida dos seus descendentes. Deus te abençoe e que você tenha um dia completamente na paz, com a paz de Deus.